Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de Shamuel Aleph. Uma visita ao Mishkan ou Beit HaMikdash no Yom Tov. Quando um judeu visitava o Mishkan ou Beit HaMikdash para Yom Tov, ele ficava muito ocupado. Ele devia oferecer 3 tipos de korbanut, sacrifícios. Primeiro, a oferta de olá, chamada de olá reiá. A olá trazida por visitar Hashem. Essa olá tinha que ser trazida, se possível, no primeiro dia do Yom Tov. O judeu vinha ao pátio do Mishkan com um touro, uma ovelha, macho ou um bode, ou, se ele não podia pagar por isso, um pombo ou uma rola. Primeiro o animal era inspecionado por um especialista para garantir que não tivesse defeito. O dono colocava as 2 mãos na cabeça do animal, semirá, e dizia o vidui. Ele confessava seus pecados. Então, seu animal era abatido, seu sangue aspergido no Mishbeach, altar, e completamente queimado. Juntamente com a olá, o proprietário trazia uma oferta de minhá, farinha, que era misturada com azeite. Essa minhá também era completamente queimada. Além destes, ele tinha que trazer vinho para um neser, que era derramado no Mishbeach. 2. Um sacrifício shelamim, chamado Shalmei Hagigá, oferenda de Yom Tov. Para este korban, também oferecido no primeiro dia de Yom Tov, podia-se trazer um touro ou vaca, ovelha ou cabra, macho ou fêmea. O proprietário colocava as mãos na cabeça do animal, semirá, antes de ele ser abatido, mas apenas as partes internas deste korban eram queimadas no Mishbeach e algumas partes eram dadas aos Kohanim. O restante da carne era para o proprietário e sua família comerem no Yom Tov. Isso era uma mitzvah. Havia até uma bênção especial que era dita antes de comê-la. Novamente, o proprietário tinha que trazer uma oferta de farinha e vinho, juntamente com o shelamim. 3. Uma ou mais ofertas de shelamim, chamada Shalmei Shimha, oferendas de alegria. Para ela também podia ser usado um touro ou vaca, ovelha ou cabra, macho ou fêmea. Hashem queria que toda a família tivesse muita carne para Yom Tov, o que aumentaria a alegria do feriado. Por isso ele ordenou aos judeus que trouxessem este korban. Eucaná e sua família em Shiló. Sempre que Eucaná estava em Shiló para o Yom Tov, ele distribuía a carne das ofertas de Shelamim para sua família da seguinte maneira. Primeiro, ele servia Penina e seus filhos. Depois ele dava para Hana a parte dela. Sabendo quanto ela se sentia mal, recebendo apenas uma porção de carne, porque não tinha filhos, Eucaná sempre reservava um corte de carne para ela. 2 vezes o tamanho do resto. Ele esperava que isso a animasse, mas Hana costumava ficar mais deprimida no Yom Tov em Shiló. Ela sempre chorava porque Penina a provocava sem parar. Quando Eucaná entregou a Penina um grande pedaço de carne para ser dividido entre seus filhos, ela protestou: por favor, quero que você mesmo sirva a cada criança. Enquanto Eucaná estava cortando a carne, Penina fez questão de atrair a atenção de cada criança, chamando seu nome e fazendo um barulho pela porção de cada uma. Causou muito sofrimento a Hana que seu marido ficasse tão ocupado com os filhos de Penina. Para ela, a refeição não era agradável, mas pura tortura. Ela não sabia que Penina tinha uma razão secreta para ser tão má com ela quando estavam visitando o Mishkan. Penina pensou: se Hana implorar a Hashem de todo o coração neste lugar sagrado, especialmente se ela clamar ele com profunda dor, ele certamente aceitará suas tefilot.
Certa vez em Shavuot, Eucaná serviu a Penina e seus filhos primeiro, como de costume. Então ele deu a Hana a melhor parte da carne. Mas Hana não participou da refeição festiva do Yom Tov. Ela estava tão triste que não podia tocar em sua comida. Ela apenas ficou sentada lá com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento ela estava casada há quase 19 anos. Minha querida Hana, Eucaná reprimiu gentilmente. Você não é a primeira mulher sem filhos no mundo. Sara também não teve filhos. Ela certamente não chorava constantemente como você. Sabemos que Rivka implorou a Hashem por filhos junto com o marido, mas isso não a impediu de comer uma refeição de Yom Tov. E nossa matriarca Rahel ajudou a criar os filhos de sua criada, Bilhá. Por que você não tenta se manter ocupada com os filhos de Penina? Você pode pegar o exemplo de Rahel. Hana, Hashem sabe o que é melhor para cada pessoa. Se Hashem não lhe deu um filho, deve ser bom para você assim. Eu sei que você não está simplesmente com ciúmes de Penina. Eu sei que você não quer ter filhos por diversão. Você é uma tzadeket. E tenho certeza de que está chateada porque você deseja ter filhos que estudem a Torá, assim como os filhos de Penina. Mas não se preocupe com isso. Estou disposto a compensar você. Eu ofereço a você o zehut, mérito, do meu estudo, que vale o de 10 filhos. É uma mitzvah que todos na família fiquem felizes no Yom Tov e comam a refeição festiva. Chorar e jejuar neste dia feliz atrapalha a santidade do Yom Tov. Hoje é Shavuot, quando celebramos a entrega da Torá. Então temos que ter um cuidado extra para cumprir os mandamentos de Hashem. Quando Hana ouviu isso, ela se forçou a comer um pouco. Ela não queria perder a mitzvah de comer a carne das ofertas de Shelamim de Yom Tov. Hana reza. Assim que a refeição terminou, Hana foi rezar para Hashem. O Kohen Gadol Eli estava sentado em sua cadeira especial na entrada do Mishkan. Ele acabara de ser nomeado para julgar naquele dia. De manhã ele estivera ocupado com a Avodá, o serviço dos sacrifícios, mas agora Hashem o fez se sentar naquele local em particular quando Hana passava. Hana decidiu, vou rezar o mais perto possível deste grande homem. Talvez em seu zehut, Hashem atenderá às minhas tefilot. Hana se dirigiu para o Kodesh HaKodashim, a sala mais sagrada do Mishkan, onde a Shekhinah pairava, e chorou amargamente enquanto rezava. Hashem sempre ouve um lamento com lágrimas. Hashem, ela implorou, por favor, veja como sua serva é miserável. Ela se chamou de serva de Hashem para mostrar que confiava nele, assim como um servo confia em seu mestre para cuidar dele. O Senhor criou tantas almas no céu. Todas elas vêm a este mundo quando é hora de nascerem. É demais pedir ao Senhor me dar uma alma de todos os bilhões que o Senhor possui? Podemos entender melhor o pedido de Hana com a ajuda de uma mashal, uma parábola. O mendigo esperto. Havia certa vez um rei que ofereceu uma grande festa para todos na corte. As mesas estavam cheias de carne, peixe, frutas frescas e bolos chiques. Um mendigo faminto estava na estrada do palácio. Ele estava com água na boca por cheirar a comida deliciosa e saborosa que permeava o palácio. Seu estômago doía só de vislumbrar as bandejas que os garçons carregavam de um lado para outro. Mas ele sabia que se implorasse por comida a um garçom ou criado, ele seria expulso. Enquanto ele estava de pé pensando no que fazer, ele ouviu um grito: "O rei está chegando!" O mendigo tinha que pensar rapidamente. Se ele pudesse encontrar as palavras certas agora, talvez ele tivesse sorte. Poderoso governante, ele se dirigiu ao rei. O Senhor ordenou que fosse servido milhares de porções. Será que fará diferença para o Senhor se uma porção a mais for comida? Para mim, no entanto, uma pequena porção pode significar a diferença entre a vida e a morte.
O rei concordou graciosamente que este homem seja servido. Ele ordenou a um garçom. A chave para a parábola. As palavras de Hannah provaram que, mesmo após muitos anos sem filhos, ela não havia perdido a confiança em Hashem. Ela poderia ter se queixado facilmente: por que não tenho filho? Talvez Hashem não se importe comigo, ou não tenho filhos porque não consigo encontrar o médico ou o remédio certo para me ajudar. Hannah permaneceu forte em sua fé de que Hashem sozinho tinha o poder de lhe dar um filho. Ele poderia dar a ela um filho a qualquer momento. Assim como o mendigo da parábola sabia que o rei tinha enormes suprimentos de comida e podia deixá-lo comer se quisesse, Hannah estava claramente ciente de que Hashem é quem dá filhos a uma pessoa. Ela estava confiante de que, se despertasse sua misericórdia e reunisse méritos suficientes, ele concederia a ela um filho. Hannah continuou rezando: Hashem, eu sempre tive o cuidado de cumprir as mitzvot especiais que o Senhor deu às mulheres judias. Uma delas é que sempre que assamos pão, usando uma certa quantidade de farinha, temos que tirar a halá, isto é, dar um pedaço da massa para o Cohen. Eu nunca deixei de cumprir esta mitzvah. Hashem, o Senhor criou a mulher para que ela fosse mãe. Por favor, deixe-me cumprir o propósito para o qual o Senhor me criou. Não é por mim que quero um filho, mas apenas por sua honra. Bnei Israel precisam de um Talmidei Chachamim que os guiem. Só por esse motivo estou lhe pedindo um filho, um menino que crescerá como Talmid Chacham e Tzadik. Hannah fez uma promessa, pois pessoas justas costumam enfrentar momentos difíceis. Como seu filho seria um Levi, pois seu pai Eucaná também era, ele geralmente começaria a ser treinado no serviço do Beit HaMikdash aos 25 anos. Eu prometo, disse Hannah, que se o Senhor me deixar ter um filho, eu o entregarei ao serviço do Mishkan já em uma idade muito jovem. Ele ficará no Mishkan e dedicará sua vida a estudar Torá e a servi-lo. Então prometo fazer dele um Nazir desde o nascimento. Se você se lembra que o Shofet Shimshon era um Nazir de nascimento? Ele foi proibido de beber vinho e cortar o cabelo a fim de ser especialmente sagrado. Da mesma forma, Hannah prometeu que se Hashem desse a ela um filho, ele teria o cuidado de manter os dinima, leis, de um Nazir toda a sua vida, incluindo evitar o contato com o cadáver. A tefilá de Hannah foi longa. Ela rezou em silêncio. Sua voz não pôde ser ouvida, apenas seus lábios murmuraram as palavras. Quando sua tefilá alcançou Hashem, foi um momento de alegria no céu. Hannah havia se tornado muito próxima de Hashem depois de todos os anos de sofrimento. Chegara a hora de ela ter um bebê. Agora o único zehut necessário era uma bênção do líder da geração, Eli. Hannah não pediu uma bênção para ele, não sabemos o porquê, mas Hashem garantiu que ele a abençoasse, como leremos adiante. Alguns dinima, leis importantes sobre tefilá que aprendemos de Hannah. Hannah colocou seu coração nas palavras que ela disse. É muito importante pensar nas palavras que estamos rezando. Devemos, portanto, aprender a tradução e o significado de nossas tefilot. Por exemplo, quando dizemos uma berahá, bênção, Rei do Universo, devemos estar cientes de que estamos nos dirigindo para o governante do mundo, quem nos deu o que estamos lhe agradecendo ou tem o poder de nos dar o que precisamos. Um outro exemplo, na primeira solicitação da Amidá, Atahonen, devemos ter em mente que estamos pedindo a Hashem que nos dê sabedoria para entender sua Torá e tomar as decisões corretas. Hannah pronunciou com os lábios as palavras que rezava. Isso nos ensina que devemos pronunciar as palavras da tefilá. Só pensar nelas não basta, a menos que, Haz Veshalom, a pessoa seja incapaz de falar. Então, é claro, Hashem aceita suas orações mentais. É importante pronunciar cada palavra claramente,
Cada palavra na tefilá é mais preciosa do que uma nota de $100. Se alguém precisa contar uma pilha de notas de $100, ele tomará cuidado para não pular nada. Hannah não levantou a voz durante a tefilá. Ela sussurrou. Na Amidá, que é a parte principal da nossa tefilá, devemos fazer o mesmo, porque não devemos levantar nossa voz? Pois isso pode implicar, de maneira equivocada, que Hashem não está presente conosco onde quer que estejamos e ouvirá somente se gritarmos alto com ele. O erro de Eli. Eli estava observando Hannah. Ele pensou, ela deve ter tomado muito vinho em sua refeição de Yom Tov. Ela age como alguém que está bêbado. Pergunta, por quê? Eli suspeitou que Hannah estava bêbada. Algumas respostas. Primeiro, talvez Eli estivesse tão longe de Hannah que ele não pôde ver seus lábios se movendo. Como ele também não ouviu um som dela, pareceu-lhe que ela era uma mulher confusa que fingia estar rezando. A única razão que ele encontrou para seu comportamento estranho foi a embriaguez. Segundo, Eli nunca tinha visto uma mulher rezar por tanto tempo. A tefilá de Hannah continuava sem parar. Como ele não sabia o motivo, ele imaginou que ela devia estar bêbada, pois os bêbados têm o hábito de falar sem parar. Ele pensou, é meu dever reprimir esta mulher. Ele esperou até que ela terminasse. Então ele lhe disse, você não sabe que quando alguém está bêbado, não pode fazer a tefilá? Por que então você ficou bêbada? Vá dormir ou faça uma longa caminhada para que o efeito do vinho cesse. A tzadeket, Hannah, viu que ele ia julgar a mal. Meu mestre, respondeu ela, o senhor está enganado. Onde está meu Ruach HaKodesh? Onde está seu Ruach HaKodesh? Na verdade, pareço um bêbado, mas não de vinho. Estou embriagada de preocupação. Talvez seja por isso que pareço agir tão estranhamente. Por favor, não suspeite que sou uma mulher pecadora que fica bêbada e depois entra na casa de Hashem. Meu marido tem outra esposa que sempre me deixa chateada e triste porque não tenho filhos. Por causa da minha dor extrema, derramei meu coração a Hashem. Eli percebeu que havia cometido um erro. Ele não sabia que Hannah era uma tzadeket? Por que ele não a julgou favoravelmente? O Gaon de Vilna, Kol Elial, explica que Eli tinha uma razão para isto. Ele pediu a Hashem através dos Urim Vetumim para explicar seu comportamento estranho. As seguintes letras acenderam no Roshen Mishpat. Eli precisava de Ruach HaKodesh para combinar as letras corretamente a fim de saber a resposta. Ele entendeu a resposta como sendo Shikorá, uma mulher bêbada. Ele tinha certeza de que esta era a resposta correta e por isso disse a Hannah que ela definitivamente estava bêbada. Mas Hannah respondeu, você não tem Ruach HaKodesh? Você não montou as letras corretamente? A verdadeira resposta era, como Sara, ou seja, esta é uma mulher sem filhos, como nossa matriarca Sara. A pergunta permanece, por que Hashem não deu a Eli Ruach HaKodesh para entender a resposta? Talvez estivesse faltando em Eli, no nível dele, alguma boa característica em suas midot, traços de caráter, e portanto suspeitou de Hannah incorretamente. Como resultado, ele foi impedido por Hashem de entender a situação de Hannah. Mas, no final das contas, Hashem planejou o erro em benefício de Hannah. Ele agora era obrigado a dar uma bênção a Hannah, e ela precisava dessa bênção para ter um filho. Se alguém suspeita falsamente que uma pessoa inocente pecou, é seu dever dar uma bênção. Ele, portanto, abençoou Hannah. Vá em paz, que Hashem, o Deus de Israel, conceda o pedido que você fez hoje. Hannah agradeceu a Eli por sua brahá e saiu. Quando voltou para Elcaná, sentiu-se uma pessoa diferente.
Ela estava confiante de que, por causa da bênção do grande tzadik, Eli, Hashem aceitaria sua tefilá. Ela relaxou e pôde desfrutar de sua refeição. Até o rosto dela parecia mais bonito. Ele havia ficado alterado devido à sua agonia constante, dor e tristeza. Agora seu sorriso voltou e ela até parecia mais jovem. Eucaná e sua família passaram a noite em Shiló. No dia seguinte acordaram cedo e voltaram ao Mishkan para se curvarem novamente para Shem antes de irem para casa. Em seguida, retornaram para Ramá, sua cidade natal. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!